Shalom, amados. Hoje o Senhor vai falar conosco em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Quando que o medo me é útil? Quando que o medo me impede? Quando que o medo tira a minha salvação? A palavra de Deus vai me responder a essas perguntas. Nós vamos pensar, vamos consultar a palavra de Deus. O medo me é útil quando ele me serve de aviso. Por exemplo, eu tenho medo de atravessar uma rua, eu tenho medo de uma pessoa que está com uma faca me ameaçando. Então, esse tipo de medo que me dá um sinal de alerta pode me ser útil. Quando eu tenho medo, porque eu evito o mal e evito as consequências do mal. Eu sei que se eu fizer alguma ação errada, isso vai me trazer prisão, isso vai me trazer inimizade. Então, pela minha maturidade, as minhas experiências, eu tenho medo das consequências e eu não tomo atitudes ruins. Este medo também me é útil. Quando que o medo também me é útil? Quando eu estou diante de uma situação difícil e impossível de contornar, e essa situação me faz buscar a presença do Senhor. Isto é bom, é útil. Mas a palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 21 e 8, verso 8, que os medrosos serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Os medrosos estão junto, em parceria, com os idólatras, com os imorais, com os prostitutos, com os feiticeiros. Que medo é esse que pode me lançar ao inferno? Quando eu não confio em Deus, quando eu sou incrédulo, quando eu entrego o meu coração ao medo que vem de Satanás, quando o medo me paralisa, quando o medo me impede de pensar, de raciocinar, de agir, este tipo de medo que me afasta da fé, que me afasta da palavra, que me torna incrédulo, pode me tirar a salvação. Amados, logo no começo da pandemia eu vi uma nuvem negra chegando sobre a minha cidade. Eu não sabia que se tratava da pandemia. E o Senhor me mostrou aquilo e me disse: é um espírito de medo que vem chegando sobre a cidade. Espírito de medo é coisa de Satanás. Espírito de medo é coisa das trevas. No Senhor, nós temos espírito de ousadia e espírito de coragem. Davi, no Salmo de número 55, verso 13 e 4, olha a situação emocional e espiritual em que se encontrava Davi. Ele diz: conturbado com a gritaria dos meus inimigos e a opressão dos ímpios, porque descarregam sobre mim sua maldade e me atacam com fúria. Ele tinha muitos inimigos impiedosos que o atacavam implacavelmente. É o que a igreja tem sofrido hoje e ainda irá sofrer, irmãos. Em meu peito agita-se o coração, terrores mortais caíram sobre mim. O coração dele estava palpitando, estava saindo pela boca, estava fora do ritmo normal, estava acelerado, ele estava tremendo, o corpo dele tremia. Ele não tinha mais equilíbrio físico. Temor e tremor me invadiram. Cobre-me o pavor. Densas trevas cobriram ele de medo e de pavor. Esta era a situação de Davi. Primeira coisa importante, nós temos que admitir que somos vulneráveis, que somos fracos, que há situações insolúveis e que nós dependemos de Deus. Segunda coisa, nós temos que buscar e confiar na palavra de Deus, que é verdadeira e que não mente. No Salmo 56, verso 3, Davi diz o seguinte: todavia,
Quer dizer, não obstante toda essa situação de pavor, de medo, de estou tremendo, estou agitado, estou perturbado, estou invadido de todos os lados na minha alma de emoções ruins. Olha o que ele diz: todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. É na palavra que eu vou encontrar refrigério para a minha alma, que eu vou encontrar esperança, que eu vou encontrar esse espírito de ousadia. O Senhor me disse que Ele quer derramar sobre a igreja desses últimos dias uma unção de coragem, uma unção de ousadia. Ele quer fazer dos seus filhos como leõezinhos, porque, irmãos, as perseguições irão aumentar. Os julgamentos, as condenações irão implicar ao povo de Deus. E muitas vezes essa perseguição virá da própria família cristã. E o Senhor quer nos preparar para que nós tenhamos este espírito de ousadia e de coragem. Por isso que ele me disse: eu vou derramar sobre aqueles que buscam a minha presença, sobre aqueles que se importam com o meu reino e com a situação que a igreja está passando hoje. Eu vou derramar sobre eles uma unção de coragem, uma unção de leão. Amados, hoje o Senhor me disse isso e eu creio e eu me incluo. Porque muitas vezes eu tenho medo, muitas vezes eu estou insegura, muitas vezes eu me sinto sozinha, muitas vezes eu não tenho a quem recorrer. E eu recorro à palavra do Senhor. Assim como Davi recorreu à sua palavra e disse: em Deus, na sua palavra, eu deposito a minha confiança e nada temerei. O que poderá fazer-me o homem? O que poderão fazer os homens contra nós? O que poderão fazer os governos contra nós? Se nós estivermos cheios com esta unção de coragem que o Espírito de Deus quer derramar sobre nós. Que nesta manhã você busque na palavra, busque na oração, na sua intimidade com o Senhor e peça a Ele para te derramar esta unção de ousadia. No amor do Senhor, nós lançamos fora todo o medo.